Então, eu sempre acho que combinar procedimentos nos ajuda a ter melhores resultados. Uma queixa que eu sempre penso que, né, é praticamente unânime é aquela sensaçãozinha de que precisava dar uma puxadinha aqui. E para isso, né, que é esse efeito lifting. Para isso eu adoro combinar algum procedimento de estímulo de colágeno, né, ou injetável, ou tecnologia, então ultrassom microfocado para algumas pacientes e os bioestimuladores como Radiesse, Sculptra para outras, com algum preenchimentozinho, assim, de algumas áreas específicas que conseguem nos dar uma sustentação e proporcionar esse efeitozinho lifting também. A minha combinação preferida, é difícil a gente escolher só uma, né? A gente tem tantas opções, mas a minha combinação preferida ainda é a toxina botulínica, porque acho que todo mundo tem indicação nesse mundo, né? E a gente já sabe que ajuda a prevenir aquelas linhas mais profundas, com estímulo de colágeno com ultrassom microfocado. Eu acho que, principalmente para quem está começando a fazer procedimentos, não é nada tão invasivo, não tem alteração de fisionomia, a gente consegue uma naturalidade e consegue começar com uma prevenção de resultados bem bons e bem visíveis. Bom, já deu para perceber que entre nós o bioestimulador entra quase sempre, né? Porque todo mundo precisa de um estímulo de colágeno. Eu acho que a combinação que é mais fácil no consultório é o bioestímulo injetável de colágeno, seja o Radiesse, seja Sculptra, dependendo do paciente. E eu gosto muito de associar ele com a toxina botulínica, né? Eu acho que tu vai estimular o colágeno em algumas áreas do rosto e relaxar a musculatura, isso vai dar um ar descansado para o paciente mais imediato com a toxina, até o efeito do bioestimulador dar aquele glow e aquela firmeza na pele. Outro procedimento que eu acho fundamental e que potencializa os bioestimuladores de colágeno, né, é o ultrassom microfocado. Então, existem estudos que mostram, documentam que a aplicação do ultrassom microfocado no mesmo dia do bioestimulador de colágeno potencializa esse efeito, né, de estimular colágeno e com isso a gente tem um efeito lifting de terço médio e inferior da face, que é a dor de muitas pacientes. Essa questão da associação dos procedimentos, dificilmente a gente consegue, com um procedimento apenas, resolver essas queixas, né? Então, na maioria das vezes, a gente vai combinando. E não necessariamente no mesmo momento, no mesmo dia, mas ir ao longo do ano fazendo esse rodízio e essa abordagem combinada. Outro procedimento que eu gosto muito, acho que a gente não pode esquecer, que lógico que a gente trata muito a estrutura do rosto com os injetáveis, com o bioestimulador, com o ultrassom microfocado, mas não esquecer da textura da pele. Eu gosto muito dos lasers fracionados, né, ou do Spectra, que é um laser que a gente tem aqui na clínica que trata as manchas, né, tratar o melasma, porque não adianta a gente estar com o rosto estruturado, mas com a textura da pele, com poros dilatados, com manchas. Eu acho que a gente tem que tratar a pele como um todo. Então, os lasers também entram muito na rotina do meu planejamento para os pacientes. No meio desses lasers, a gente tem, além de tratar mancha, textura, poro, a gente consegue dar firmeza também, né? A gente consegue estimular colágeno num grau não tão intenso quanto o bioestimulador injetável, quanto o ultrassom microfocado, mas a gente consegue associar ponteiras de laser que fazem esse efeito de dar uma firmadinha, estimular colágeno, tratar outras estruturas, não só da face. Então, eu acho que laser entra muito também nos nossos protocolos. E nessa linha, né, gurias, existem estudos bem legais mostrando que uma pele manchada e com alterações de textura envelhece e dá um ar de menos beleza maior mesmo do que uma pele com ruguinhas e com sulcos mais profundos. Então, eu acho que dentro desses cuidados todos, lembrar que uma rotina adequada de medicações que sejam indicadas para cada tipo de pele, para cada queixa, uma rotina de skincare indicada para cada pessoa, associada a esses lasers, né? Eu adoro combinações de Spectra, do Zai, que é um laser super versátil, que consegue melhorar manchas, vasinhos, aquele eritema, poros. Eu acho que aí a gente tem também
um grande fator de sucesso. Outra questão que a gente também não pode esquecer, às vezes a gente tem paciente que tem verruguinhas, cistinhos na face, né? A gente eventualmente lança a mão de procedimentos como cauterizações, né? Exérese de pequenos sinais, que isso também vai conferindo uma textura melhor à pele. Então, é importante essa visão global de toda a pele, da saúde, não só especificamente da flacidez, das rugas, da perda de volume, mas assim, uma abordagem que vem de dentro para fora e abordando beleza e saúde. E eu acho importante lembrar, Ana, que no meio dessas lesões pontuais, os cistinhos, as verrugas, as ceratoses, a gente tem a capacidade de identificar lesões que possam ter um risco maior de saúde para o paciente, um câncer de pele inicial, alguma lesão que a gente não possa fazer alguma tecnologia em cima ou não deva, antes da gente fazer um diagnóstico correto dessas lesões, né? Então não adianta a pele estar linda, viçosa, com glow, bem preenchida, e tu tá com uma lesão que é um potencial câncer de pele ali. Então essa identificação é importantíssima. Por exemplo, já aconteceu comigo de uma paciente estar agendada para fazer toxina botulínica, sentou na maca, eu olhei a pele dela, olhei o pescoço, olhei a face, e no pescoço ela tinha uma lesão clinicamente compatível com melanoma. E o que aconteceu nessa ocasião? Eu disse, olha, a gente vai deixar o botox para outro dia. Hoje a gente vai fazer uma biópsia dessa lesão, que é a mais importante. Então, ter esse olhar, mesmo a paciente tá contigo para fazer um procedimento estético, ter aquele olhar que dá uma revisada em tudo, que pensa na questão das alergias, das doenças, das contraindicações, de possíveis lesões mais perigosas que possam estar acometendo aquela paciente. Eu acho que não tem como dissociar a beleza e a saúde da pele. Tenho certeza que esse é o diferencial do dermatologista, né? Porque não é uma, duas vezes que a gente pega lesões de câncer de pele, seja melanoma, carcinoma basocelular, em pacientes que vieram por queixas estéticas. Porque a gente não deixa de ter esse olhar clínico para o nosso paciente. Então, a gente vê o paciente como um todo. Então, a gente faz o planejamento da beleza, mas sem esquecer da saúde. Eu acho isso que é fundamental.